ministrar a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus Cristo, a palavra que transforma, a palavra que regenera o homem, a palavra que faz você sentir a transformação do poder de Deus. Hoje, culto de missões, culto a qual titulado Culto de Missões. Quero também cumprimentar os nossos irmãos internautas que nos assistem através da live, através da rede Semear, que Deus possa abençoar de uma maneira especial. Meus amados irmãos, quero falar sobre um dos maiores missionários que pisou nessa terra. Um dos maiores missionários que impactou essa terra. E não foi muito tempo, foi apenas 3 anos, fazendo missão, ele transformou a vida de homens perigosos, de homens violentos, e transformou a vidas de pessoas mau caráter, e transformou as nossas vidas e continua transformando vida. Não sei se os irmãos já pegou, mas eu quero falar do grande missionário, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. O culto, quanto é falado de Abraão, um grande missionário também, que ouviu a voz de Deus. E após ouvir a voz de Deus, lá em Ur dos Caldeus, ele saiu sem direção, mas pela fé ele habitou numa terra da promessa. Interessante que a Bíblia diz que Abraão recebeu a promessa. Há 2 tipos de promessa: promessa condicional e promessa incondicional. Promessa condicional depende de condições. Promessa condicional depende das condições que Deus opõe para você. Mas a promessa incondicional depende de Deus para cumprir. E quando Deus fez a promessa a Abraão de que da sua raiz, da sua entranha, ia ser uma grande nação e ele se tornaria pai de uma grande multidão, isso aconteceu. Mas aconteceu de uma forma que, ao olhar humano, seria impossível. Olha para mim aqui. Ao olhar humano, seria impossível que Abraão fosse pai de uma grande nação. Primeiro, Sara era estéril. Como pode ser pai de uma grande nação se a sua mulher é estéril? Como pode ser pai de uma grande nação se a sua mulher não podia frutificar? Aleluia. Se nós formos olhar para os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, todos 3, as mulheres desses 3 homens foram mulher estéril. Mas eu louvo a Deus, porque o Deus que faz promessa é o Deus que cumpre as suas promessas. Aleluia. Deus que faz promessas sem ser condicionais. Aleluia. Mas quando Ele faz uma promessa, Ele encarrega de cumprir a sua promessa. E quando Ele fez a promessa a Abraão, Ele disse: tu vais ser pai de uma grande nação. Aleluia. E ele é considerado, citado, Paulo cita em Hebreus, que Abraão é o nosso pai na fé. Aleluia. Se tem um pai na fé, é o patriarca Abraão. Mas eu quero falar de um que é muito maior do que Abraão. Aleluia. Que é muito maior do que Abraão, que é Jesus de Nazaré. Aleluia. A Bíblia diz lá em Lucas 4 e versículo 18. Lucas 4 e versículo 18. Para a glória do nome do Senhor, nós vamos ler esse versículo que diz assim:
o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou a curar os quebrantados do coração. Aleluia. Um dos maiores missionários que pisou nessa terra. Por um período de 3 anos, ele fez discípulos. Ele construiu caráter. Ele construiu homens. E ele treinou discípulos para que a sua palavra não caísse por terra. Quem é esse homem? Jesus Cristo de Nazaré. Jesus que chega e vai passando pelos Rio Jordão, que vai passando pela Galileia, e aonde ele chega, os milagres aconteciam literalmente. Jesus, para que ele, ou aquele que fosse chamado, soubesse que ele era o verdadeiro Filho de Deus, ele chamava e disse: segue-me, e logo ele seguia. Deixava os seus trabalhos, deixava as suas redes, deixava de cobrar imposto como Mateus e o seguia. E Jesus sempre, muito sincero em sua palavra, disse: o Filho do Homem não tem aonde inclinar a vossa cabeça. Aleluia. Ele disse: as aves do céu têm ninhos, a raposa tem os seus covis, mas o Filho do Homem não tem aonde inclinar a sua cabeça. E quem tem coragem de seguir um homem que não tem aonde pousar, ou sequer um travesseiro para inclinar sua cabeça? Mas a sua palavra é a palavra de poder e de autoridade, porque ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia. O Espírito do Senhor está sobre mim. Se o Espírito do Senhor está sobre o homem, homem a qual? Homem de barro, homem a qual? Carnal, mas homem que a qual nasceu de uma mulher. Mas se o Espírito está sobre ele, há uma grande diferença, há uma grande transformação, há uma grande revolução. Por quê? Porque já não é o homem que faz, é o Espírito que está no homem. Ele diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. Aleluia. Se eu posso falar de alguém ungido, foi Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Se eu posso falar de alguém que recebeu unção, é Jesus Cristo de Nazaré, porque diz: eu fui ungido. Aleluia. Ungido para quê? Para ganhar dinheiro. Ungido para quê? Para trabalhar e ganhar dinheiro, ficar rico e comprar fazenda? Não. Ungido para quê, pastor Cid? Diga assim: ungido para quê, pastor Cid? Ungido para evangelizar os pobres. Nem é os ricos, é os pobres. Mas pobre, aleluia, enviou-me para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os quebrantados do coração. Aleluia. Deus tem negócio com alguém que tem quebrantamento. Aleluia. O homem arrogante, ele está no mar da perdição. O homem arrogante, ele está na beira do abismo e não cede e não aceita que alguém estende a mão. Aleluia. Mas o homem humilde, aleluia, o homem de coração quebrantado, quando a palavra é falado aqui no púlpito, que chega até os seus ouvidos, que penetra até a divisão da alma, este homem e esta mulher é impactada não pela palavra humana, pastor Sanzo, mas pela presença do Espírito Santo. Aleluia. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Quantos pobres que estão precisando de ser evangelizados. Aleluia. Jesus, ele fez questão de chamar e formar uma equipe de 12. E Jesus, ele sabia o caráter de cada um deles. Jesus chamou os seus 12 discípulos, formou os 12 discípulos. E ele sabia
cada um deles. Jesus conhecia o coração de cada um deles. Jesus conhecia o coração de Pedro, conhecia o coração de Pedro, que se brincar com Pedro, Pedro arrancava da espada e cortava a orelha. Jesus disse: esse Pedro é terrível, mas olha, eu sempre vou ter que rogar ao Pai. Jesus já sabia quem era Pedro, chamou Judas Iscariote, também sei que um dia esse cabra vai me trair, olha, mas não tem problema, é para isso que eu vim, aleluia. Jesus chamou os seus discípulos, convidou os seus discípulos, e com 3 anos ele formou homens que impactou, aleluia, que trouxe uma transformação, que mudou o mundo da época, aleluia, através do poder que havia em Jesus, que agora é passado para os seus discípulos, aleluia, é transmitido agora para os seus discípulos. A Bíblia diz que Jesus, ele vai caminhando lá em João capítulo 1. João capítulo 1, após ele chamar os seus, começar a fazer ali as escolhas dos seus discípulos, a Bíblia diz que Jesus chama Natanael. No versículo 45, João capítulo 1, versículo 45 diz: Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveu os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Aleluia. E logo então Natanael, versículo 46 disse Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê, aleluia. Ele chama para ver, ele convida para ver, aleluia. Não é só para sentir, às vezes tem coisa que você tem que ver. Mas quando Jesus chegou, se apresentou a Natanael, porque Natanael estava tendo um diálogo com Filipe, diz: pode vir, Filipe, alguma coisa boa de Nazaré? Por quê? Porque Nazaré era apenas um povoado, Nazaré era apenas uma aldeia esquecida, que não é mencionada lá nos Pentateuco, não é mencionada pelos profetas no Velho Testamento, não é mencionada no livro do Velho Testamento. A palavra Nazaré aparece no Novo Testamento, aleluia. Por que parece no Novo Testamento? Por isso que Natanael disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, porque Nazaré era apenas um pequeno arraial de pessoas, era um lugar ainda pequeno, não tinha uma formação grande, aleluia. Por isso ele diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Por que será que Natanael faz esta pergunta para Filipe? Aleluia. Nós entendemos que Natanael, ele era um estudioso da palavra de Deus. Natanael, ele estudava o Alcorão. Natanael estudava os Pentateuco. Natanael, ele estudava o Torá. Ele tinha conhecimento. Ele sabia que um dia o Messias pisaria aqui, aleluia. Mas como havia naquele tempo muitos Messias, falsos mestres, falsos Cristo, que dizia: eu sou Cristo. Porque todas as mães naquela época que engravidava dizia: eu estou grávida, é de Jesus, é do Messias. Porque lá em Gênesis capítulo 3 disse que da semente da mulher nasceria um que ia pisar na cabeça da serpente, na cabeça do diabo, aleluia. Então o diabo, aleluia, todas as mulheres que engravidavam, ela dizia: olha, o que está aqui é Jesus. E tinha mais de 2.000 Jesus falsificado, profeta falsificado andando em Jerusalém, aleluia. Mas quando Jesus, o verdadeiro Jesus, nasce de uma virgem, nasce de uma mulher, de uma virgem, aleluia, é protegida,
aleluia, e ele é protegido, e ele cresce, ele trabalha, ele cresce, forma, chega aos 30 anos, e agora ele sai escolhendo os seus discípulos, e chega até Natanael. Quando Natanael disse a Filipe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré, é a hora que Jesus se apresenta a Natanael, aleluia. É na hora da tua dúvida, é na hora da tua indecisão, é na hora da tua frieza, é na hora da tua fraqueza, é na hora que ninguém acredita, é a hora que ele aparece para você. E Jesus não chega igual eu chego. Jesus não chega igual os levitas chegam. Jesus não chega igual os policiais chegam. As bordagens dos policiais com um bandido. Não, Jesus chega com autoridade e com poder de revelação. Jesus chega com poder. Evangelista aí grossoso, com poder de revelação, e olha para Natanael e disse assim, ó, disse-lhe Natanael: de onde me conhece tu? Por quê? Porque no 48 Jesus disse assim, no 48 disse assim, ó, de onde, ou no 48, no versículo 47 disse assim, ó, Jesus viu Natanael vim ter com ele e disse-lhe: eis aqui um verdadeiro israelita e que não há dolo. Jesus está dizendo: aqui tem um verdadeiro israelita, aqui tem um homem sincero, aqui tem um homem que estuda o Torá, estuda todas as línguas, estuda todas as leis, conhece muito bem, conhece a história. Aqui tem um verdadeiro, tem um cara que conhece, tem um jovem aqui que conhece de verdade. Mas como ele conhece, e para apresentar para quem tem conhecimento das coisas espiritual, tem que ser espiritual, tem que ser verdadeiro, porque falso ele já conhecia muito. Aí Jesus chega com poder de revelação e disse, aleluia, glória a Deus. Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Que revelação! Antes que alguém pregasse para você, ele já te conhecia. O missionário de todas as épocas, o missionário que revolucionou o mundo e até hoje está revolucionando o mundo. Começou há 2000 anos atrás, sem microfone, sem aparelhos poderosos, sem câmara, sem nenhum meio de internet, mas o tempo passou e a verdade prevaleceu, e até hoje todo mundo tem que prostrar e reconhecer que Ele é o Senhor. Tem que reconhecer, ou reconhece agora, ou no dia do juízo. A Bíblia diz que todos vão prostrar perante Ele. Todos vão prostrar perante eles. E os rebeldes vão dizer: monte cai sobre nós, ó monte desaba sobre nós, porque não consigo olhar para a face dourada deste homem. Quem está entendendo, glorifica o nome dEle. É no secreto que Ele te viu. Ninguém ficou atrás das portas e nem da parede para ouvir a tua história, para chegar aqui e contar para pastor. Não. Ele te viu no secreto. Ele te viu naquele lugar que ninguém estava te vendo. Ele te viu no deserto. Ele te viu em cima de uma cama. Ele te viu dentro de uma casa, isolado, perdido. Ele te viu numa rua. Ele te viu jogado dentro de um quarto.
Ele te viu quando ninguém te dava nada, quando os médicos não te viam. Ele te viu e disse: eu te conheço, Natanael. Eu te conheço, Natanael. Eu te conheço debaixo da figueira. Alguns historiadores dizem, como José disse que era uma história muito longa, que na época da matança das crianças, a mãe de Natanael pegou Natanael, escondeu debaixo da figueira, como João Batista foi para o deserto, porque João Batista, Natanael e Jesus é contemporâneo, diferença de poucas idades. Então João Batista fugiu para o deserto, Jesus ficou escondido aonde? Em Nazaré. E Natanael debaixo da figueira. Isso é historiador. Mas a Bíblia diz também, tem outras hipóteses que eu posso dizer, que a Bíblia diz também, que debaixo da figueira era onde que havia os judeus, aleluia, havia maior concentração, não tinha templo igual tem hoje, eles iam debaixo da figueira, árvore frondosa, árvore que cobria, árvore que fazia sombra, e debaixo da figueira eles oravam, eles clamavam, eles oravam, eles clamavam, eles meditavam, eles liam, eles estudavam, e Jesus disse: antes que tu me viste, eu te vi primeiro. Jesus, ele quer surpreender, irmão. Jesus não é qualquer um, Jesus conhece. Jesus quer surpreender. Jesus quer surpreender. Aleluia. Lembra do jovem que subiu na figueira para ver Jesus? Quem lembra? Quem era? Era Zaqueu? Zaqueu subiu na figueira e disse: eu vou ver Jesus. Eu vou ver Jesus, que ele vai passar por aqui. Aleluia. Agora entenda o negócio. Jesus vestia igual aos seus discípulos. Todos se vestiam iguais. Como é que eu vou identificar quem é Jesus? Como é que eu vou saber quem é Jesus no meio de uma multidão dessa? Todo mundo vestia igual, o judeu vestia igual. Jesus não tinha uma coroa brilhando na cabeça de ouro. Ele já tinha uma coroa, mas não era de ouro. A coroa que estava esperando Jesus não é a coroa que a igreja está esperando. A coroa que Jesus estava esperando era uma coroa de espinho, que tinha 5 centímetros de espinho para travar a sua cabeça. Mas tudo isso ele estava esperando para que no final de tudo nós vamos receber uma coroa de glória. Quem vai receber coroa de glória? Quem vai receber coroa de glória? Pode dar glória, pode dar glória, pode dar glória. Coroa de glória está preparado para nós. Quando ele recebe coroa de espinho, nós recebemos coroa de glória. Ei, que bom, é? Olha que coisa maravilhosa. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Natanael, eu te vi debaixo da figueira, rapaz. Você estava lá debaixo da figueira, eu te vi. Isso surpreendeu Natanael de uma maneira tão forte, pastor. Aleluia. Natanael desabou. Natanael desabou. Aleluia. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi! Pai, peraí. Já está reconhecendo o senhorio. Aleluia. Já está reconhecendo que é mestre. Aleluia. Rabi! Aleluia. Tu és o Filho de Deus. Até agora eu não esperava nada bom de ir naquela cidadinha esquecida de Nazaré. Mas agora eu vejo que tu és o Filho de Deus. Tu está revelando coisa que só eu sei. Tu está dizendo algo que só eu conheço. Tu está falando algo que só eu, no particular,
estavam falando com o papai: tu é verdadeiro, não há engano em ti, tu é verdadeiro, tu é filho de Deus, aleluia. Oh, filho de Deus, tu és o rei de Israel. Reconhece agora a coroa sobre a cabeça dele, aleluia. Hoje é dia de você reconhecer a santidade de Deus, reconhecer a unção que está sobre Jesus Cristo, reconhecer que o Espírito de Deus está dentro dessa casa. Isso aí, ei, é hora de sair dessa imersa. É hora de sair dessa imersa, dessa rotina, e começar a crer que Ele sonda corações. Jesus falava, Jesus saiu pregando e revelava, e não só revelava, como curava também, aleluia. Ele fez a sua obra, mas Ele fez a sua obra de uma maneira, ensinando seus discípulos e curando o interior de cada discípulo, e ainda curando pessoas, aleluia. Jesus ele sabia que uma mulher ia no tanque de Jacó, na fonte onde Jacó dava água para os seus gatos, e uma mulher samaritana, ela foi até aquela fonte tirar água. E Jesus estava ali esperando ela chegar ali. Quando ela chegou, aleluia, olha só como Deus trabalha. Para fazer alguém acreditar, tem que ser de Deus, irmão, senão não acontece. Não acontece. Se não for de Deus, não acontece milagre. Aleluia. Não acontece salvação de alma. Você pode brigar, você pode dizer: olha, ou tu converte, tu vai para o inferno. Isso aí vai causar ira, não vai adiantar nada. Tem que ter revelação profunda, aleluia. Jesus disse, olha, para aquela mulher: filha, me dá de beber. Mas tu, sendo judeu, pede a samaritano de beber? Não, se tu pedir água, eu te darei água viva. Fará em ti uma fonte de água que jorrará para a vida eterna. Mas como beber essa água? Eu sou uma samaritana. Eu sou uma samaritana. Aleluia. E aquela mulher foi revelada por Jesus, porque ela disse: olha, eu tinha 5 maridos. E Jesus disse: agora o que tem não é teu. E ela disse: disseste bem. Tu conhece mesmo a minha vida. O que eu tenho não é meu marido. Sabe o que é isso? É revelação profunda. É Jesus tratando dentro de cada um. Jesus fazendo a obra acontecer dentro de cada um. É o Espírito Santo tratando no interior de cada um. Só pode convencer o homem é o Espírito Santo. E alguém que traz a revelação para a vida de alguém. Aleluia. Aleluia. Olha para mim. João capítulo 3, veio um fariseu falar com Jesus. Capítulo 3 de João, veio um fariseu chamado Nicodemos falar com Jesus. Ele chegou e disse: Rabi, quer dizer mestre, ninguém pode fazer sinais se Deus não for contigo. Ah, é, Nicodemos? O elogio é bom, mas eu vou te dizer um negocinho para você. Nasce de novo, filho. Ele veio elogiando Jesus, dizendo: ah, tu é mestre, ninguém pode fazer sinal que tu faz se Deus não for contigo, se é outro. E assim inchar e dizer: é mesmo, Nicodemos. Por quê? Porque Nicodemos era chefe. Nicodemos era um homem de alta autoridade da época, era fariseu, irmão. Fariseu não poderia ir até o judeu, não. E mais consultou um mestre. E ele foi lá, reconheceu que Jesus era mestre. E ele disse: tu és mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer sinal que tu faz. Mas Jesus disse: ó, Nicodemo, deixa eu dizer um negócio. E outra coisa, Nicodemo foi de noite, viu? Ele não foi de dia. Ele não poderia ter encontro de dia com Jesus. Ele foi de noite ter encontro com Jesus. Por quê? Senão ele seria morto pela corte. Ele seria expulso da corte. Porque ele era um chefe dos fariseus. Ele era fariseu. O negócio é sério. E ele foi. E quando ele chegou,
Jesus disse: Nicodemo, vou te dizer um negócio. Tem que nascer de novo. Mas nascer de novo, eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe e nascer a segunda vez. Não, Nicodemo, não tem nada de espiritismo aqui. Não tem reencarnação comigo, não. Nascer de novo, você está velhinho, mas eu vou te transformar. Vai ter uma nova regeneração. Vai regenerar novamente. Olha, nascer de novo é nascer da água, reconhecer, aleluia, os teus pecados. Nascer da água e do Espírito. Nascer da água é assim. Jesus já pregava, irmão, aleluia, já pregava, fazia a obra completa. Ele disse: tem que batizar também, viu? Batiza e depois se enche do Espírito Santo, Nicodemo, para você poder morar no céu um dia, aleluia. Nicodemo ouviu tudo isso, irmão, e foi. Sabe o que aconteceu, aleluia? Passou um tempo, Nicodemo se converteu. E quando foi José de Arimateia, quando foi preparar o corpo de Jesus, quem estava lá? Quem estava lá? Nicodemos, aleluia, levando mirras, especiaria, para preparar o corpo de Jesus. Nas escondidas ele pregou, nas escondidas ele ensinou, aleluia. Tem crente que vai morar no céu, mas tem crente que vive nas escondidas. Não tem problema, uma hora Jesus te revela, aleluia, e faz a obra acontecer, aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor, aleluia. Versículo 39, Natanael respondeu e disse-lhe, versículo 50, Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vim debaixo da figueira cresce? Coisas maiores do que estas verá. Coisa maior do que esta verás. Você está encantado só porque eu disse que eu te vi debaixo da figueira. Coisa maior. Que coisa maior? Aleluia. Coisas maiores verás. O que ele verá? O céu aberto. Pastor Romeu, o céu aberto. Coisas maiores tu verás. O céu aberto. E os anjos fazendo o quê? Fazendo o quê? Os anjos de Deus subia. Olha para mim aqui para você entender o mistério nessa mensagem aqui. Vem cá, olha. Chama aqui, ó. Aleluia. Os anjos faziam o quê? Subia e descia. Subia e descia. Vamos lá. Subia e descia. Diga assim, ó, os anjos do Senhor subia e descia. Mas peraí, não tinha que descer para subir? Os anjos não tinham que descer para subir? Como é que o negócio sobe e desce? Porque os anjos, a Bíblia disse lá no Salmo, que o Senhor disse, os anjos acampam redor dos que o temem e os livra. Os anjos de Deus estão na terra. Há uma parte de anjo na terra para proteger a igreja de Cristo. Por isso que aqui o Senhor diz, tu vai ver anjo subindo e anjo descendo, anjo subindo, anjo descendo, anjo subindo e anjo descendo, aleluia. Isso faz lembrar quando Jacó, ele chega, pega uma pedra, coloca, aleluia, e deita, de repente tem um sono, ele dorme, e de repente ele começa a sonhar, numa escada que ligava do céu até a terra. Aí anjo subia, anjo descia, anjo subia, anjo descia. Irmão, se você fechar os teus olhos, você pode contemplar aqui nesta, aleluia, nesta noite, anjo subindo, anjo descendo, anjo subindo, anjo descendo. Porque anjo de Deus, ele colhe lágrimas, aleluia. As lágrimas de crente, a oração de crente é como incenso, aleluia, é como incenso. Quando você dá um glória a Deus, você dá um aleluia. Quando você glorifica a Deus, quando você, aleluia, chora, isso os anjos de Deus colhem. Isso é como incenso para Deus, aleluia. Está lá no Apocalipse, aleluia. Porque os anjos de Deus estão a serviço da igreja. Sabe por que Deus te livra de todos os males? Sabe por que Deus te livra nas estradas? Sabe por que Deus te livra
Não é porque você é bonzinho, é bom motorista, não, viu? Não, é Deus que nos livra. Essa semana, a carrinha que eu trabalho, ela rodou na pista e ficou de frente com o caminhão assim. E nada aconteceu. Aleluia. Ela rodou na pista, foi fazer uma curva. Ela rodou na pista, ela descontrolou, ficou igual aqueles carros, aqueles boi quando solta na torada. Você não tem controle mais da direção. Ela rodou, ficou de frente com o caminhão. Aí eu fiquei pasmo com aquilo, parece que na hora deu uma anestesia. Aí o rapaz do caminhão disse: tá tudo bem? Eu voltei em si: tá tudo bem? Não está bem, mas está tudo bem. Ele mandou eu contornar ali mesmo naquele local e seguir minha viagem. Aleluia, porque eu não sou bom, meu irmão. É Deus que nos livra, é Deus que nos guarda, é Deus que protege. É os anjos de Deus que está subindo e descendo, subindo e descendo. A igreja pode dar glória ao nome daquele que vive e reina para todo sempre. Agora esse missionário, ele é muito querido pela multidão. Naquele tempo não tinha divulgação, pastor Santos. Jesus conseguia reunir num só lugar 5, 10 mil pessoas. E sabe o que ele fazia depois que ele dava o sermão? Ele pegava 5 pão, 2 peixes e sustentava essa multidão todinha. Você não deu glória porque você não entendeu. Você consegue reunir naquele tempo 10 mil pessoas e pegar 5 pão, 2 peixes e tratar dessa multidão? Agora essa você vai dar glória, sabe por quê? Porque além dos 5 pão e 2 peixes, sobrou 12 cestos cheios. É sem miséria, meu amado, aleluia. Com Jesus não tem miséria não, aleluia. Jesus repreende o miserador, o migrador, o cortador, tudo ele pode. É Deus que transforma, Deus que faz. Então prega a palavra. Jesus pregava. Jesus ressuscitou, aleluia, depois de 4 dias. Alguém morto. Lázaro estava lá morto, 4 dias. 4 dias morto. E Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. E disse: Lázaro, sai para fora, meu filho. Sai para fora, meu amigo. Sai para fora. E Lázaro saiu para fora. E a Bíblia diz que ele fez isso e os judeus creram nele. O povo creu nele, aleluia. Então esse verdadeiro missionário, aleluia, podemos falar dele. Porque depois que ele entregou a sua vida no madeiro, que foi crucificado, morto, que na ascensão ao céu, sabe o que acontece? Tudo que tinha nele pegou nos discípulos. E ele diz: olha, meus discípulos, fará coisas maiores do que eu fiz. Só um sinal para você entender. A sombra de Jesus curou, mas a sombra de Pedro, quando Pedro vinha, o povo tirava os enfermos de dentro de casa, joga na rua, joga para a rua, joga para a rua, joga para a rua. E vem Pedro, e Pedro ia passando, a sombra de Pedro ia tocando, passando em cima dele, e eles iam sendo curados, Sabe o que é isso? É o poder de Deus ainda sendo manifesto. Ele subiu ao céu, pastor Santos Soares, mas ainda ele se manifesta a sua glória no nosso meio. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Pode. Você pode adorar Ele neste momento, aleluia. Você pode glorificar Ele neste momento, aleluia.
aqui para frente. Aleluia. Eu vou fazer um apelo. Fazer um apelo, depois vocês podem cantar. Aleluia. Eu vou fazer um apelo, depois eles cantam. Aleluia. Alguém aqui que entrou dentro dessa casa hoje, que seja já crente ou não crente, mas que a palavra entrou tão forte no teu coração e você disse: olha, eu precisava desta palavra para me crer que Ele existe, porque eu já não mais acreditava, eu já não acredito mais, mas hoje você entrou aqui e Jesus disse para você: continue crendo em mim, continue crendo em mim, porque eu ressuscitei, eu morri naquele madeiro para transformar a tua vida. Se você entrou aqui desanimadíssimo mesmo, vem aqui na frente, caminha aqui para frente. Sabe por quê, meu irmão? Pastor, eu tenho vergonha. Não tem vergonha não. Vergonha é ficar sem recorrer aos pés da cruz. Chegar aos pés da cruz é ato de humilhação, mas é de exaltação. Aleluia. Eu chego na minha casa, muitas vezes eu dobro o meu joelho, eu vou para a cruz, eu vou para os pés da cruz, eu vou para o pé de Jesus e falo: Jesus, eu sou miserável, eu não merecia o que está esperando por mim, eu não merecia a coroa de glória que está esperando, porque o Senhor, como santo, recebeu uma coroa de espinho. Vem para frente, aleluia. E como anarraçou vesteremanjuruganai, regonaicho, aleluia. Abagomenere bassamanarabacoderebedeganarabaga.